Tendo vivenciado situações de vida difíceis em vez da esperada sensação de alívio, fui engolfado por uma onda de tristeza quando a realidade me inundou. Na tentativa de participar da terapia e conseguir a catarse, resolvi falar sobre minha ex-parceira romântica, a quem chamaremos de Bonita, e sobre mim, Louise. Nosso romance mútuo começou há pouco mais de 2 anos e meio, quando o destino nos uniu durante um corte de cabelo, onde Bonita mostrou suas maravilhosas habilidades de uma experiente cosmetologista de 26 anos. Bonita, cosmetologista independente, possui instalações próprias em um complexo de salões de beleza, onde aluga cadeira e pia junto com outros talentosos especialistas. Por outro lado, posso me orgulhar de trabalhar como gerente de operações e designer-chefe em uma empresa paisagística. Dedicando-me a esta profissão desde os 16 anos, tenho agora 27 anos e adoro sinceramente o meu trabalho e a minha relação com os meus superiores. Mas a empresa enfrentou algumas dificuldades, não conseguindo reter clientes e funcionários. Por isso, quando eu tinha apenas 19 anos, meu chefe me ofereceu o cargo de gerente de RH e me pediu para ajudar a reanimar nossa empresa. Com muita rapidez e determinação, comecei a reanimar a equipe e a trabalhar ativamente para atrair novos clientes, pelos quais fui legitimamente recompensado com uma remuneração. Atualmente, nossa empresa é 4 vezes maior do que desde que assumi a liderança. Esses sucessos significativos fizeram com que o proprietário me concedesse uma participação significativa no negócio, incluindo 25% do capital social e operacional. Isso significa que agora tenho participação nos lucros e também participarei da eventual venda da empresa com a vantagem adicional de direitos de prioridade em caso de sua aquisição. Reconhecendo o meu importante papel, o proprietário acreditava firmemente que a empresa não seria a mesma sem a minha participação. Em um ano, a empresa estava à beira do colapso. Sua sobrevivência parecia, na melhor das hipóteses, duvidosa. Agora, voltando ao tema Bonita, cabe destacar que nossa ligação com ela se devia ao fato de ela ser proprietária ativa de um pequeno negócio, modelo de diligência e equilíbrio. Além disso, ela se distinguiu por qualidades louváveis como prudência financeira e parcimônia. A aparência de Bonita ostentava uma beleza incomparável, mas diferia dos padrões usuais aos quais me acostumei em meus conhecidos anteriores. Sua figura irradiava força e seriedade, ultrapassando com segurança os limites da percepção pública. Vale ressaltar que minha atração por Bonita não se baseava em uma atitude preconcebida em relação às mulheres com um físico mais gordo. Em vez disso, ela simplesmente representou um território desconhecido na minha jornada romântica até este ponto. Apesar da diferença de pontos de vista, a simpatia rapidamente surgiu entre nós. Desde o início contei abertamente a Bonita sobre minhas prioridades atuais, enfatizando que não busco relacionamentos permanentes pelo fato de estar constantemente engajado no desenvolvimento de negócios. Além disso, partilhei a minha decepção com a instituição do casamento, referindo-me à elevada percentagem de divórcios e à injustiça que os homens enfrentam no sistema jurídico. Apesar disso, queria encontrar um parceiro solidário com quem pudesse construir uma vida plena e, a longo prazo, constituir uma família. Em resposta, Bonita disse que a sua visão sobre a vida coincide com a minha, mas ao mesmo tempo mantém a fé na santidade do casamento, desde que seja celebrado com a pessoa certa. O casamento é de grande importância para nossa sociedade e religião, que partilhamos como hispano-americanos que professam a fé católica. Na verdade, representa uma das crenças básicas que nos foram incutidas pela nossa educação. Bonita vem de uma família cujas raízes remontam ao estado de Veracruz, no leste do México, enquanto minhas raízes remontam a Sonora, no oeste do México. Curiosamente, nossas famílias têm uma história comum. Nos comunicamos e tivemos conversas amigáveis durante eventos da igreja, feriados e outras reuniões semelhantes. Estes laços estreitaram ainda mais a distância entre nós, dando origem a um sentimento de familiaridade e proximidade cultural, que reforçou ainda mais a nossa proximidade. Apesar disso, antes do início de um relacionamento amoroso, não tínhamos amizade próxima nem vínculos anteriores. No início nos víamos apenas uma vez por semana, mas logo essa regularidade aumentou para 2 dias por semana. Como resultado, começamos a passar 4 ou 5 noites por semana juntos durante os últimos 5 meses de nosso relacionamento, até que alguma revelação aconteceu.
Percebendo a importância de manter o equilíbrio entre os negócios, a amizade e a preservação da saudade um do outro, tomamos a decisão mútua de reservar algum tempo para esses momentos de nossas vidas. Se eu quisesse descrever nosso relacionamento em uma palavra, a mais adequada seria felicidade. Experimentamos uma profunda conexão emocional e física, complementada por uma impressionante semelhança de personagens. Simplificando, gostávamos genuinamente da companhia um do outro. Bonita morava em um apartamento de 2 cômodos com sua vizinha Caterina, que na verdade era colega cosmetologista do mesmo salão. Apesar de nosso relacionamento estar florescendo, devo admitir, fiquei preocupado sobre como Bonita viveria com Caterina. Ao contrário de Bonita, Caterina gostava de sair, frequentar bares, boates e estabelecimentos noturnos. Ao contrário dela, Bonita era mais reservada em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, o que refletia sua preferência pelo consumo de bebidas alcoólicas na sociedade. Por outro lado, Bonita ou se abstinha completamente de álcool ou era muito reservada em frequentar bares e discotecas. Curiosamente, antes de conhecer Bonita, Caterina já havia cortado meu cabelo. Ela até demonstrou algum interesse romântico por mim, mas percebi que ela simplesmente não era a mulher que eu procurava, já que não gosto muito de quem bebe muito e frequenta baladas. É certo que eu temia que os hábitos de Caterina pudessem afetar negativamente Bonita, mas, felizmente, esses temores revelaram-se infundados. Com o tempo, a amizade deles começou a se deteriorar e a vida juntos tornou-se cada vez menos agradável para ambos. Como resultado, há cerca de 6 meses, Caterina decidiu se mudar. Caterina não só saiu do apartamento, mas também mudou seu negócio para outro salão. Para ser sincero, senti um alívio quando ela tomou essa decisão e Bonita concordou em pagar o aluguel e ter o apartamento inteiro à sua disposição. Quanto às minhas condições de vida, moro em um prédio comercial reformado localizado nos fundos da casa dos meus pais. Quando meu pai comprou a primeira casa, sonhava em adquirir o máximo de terreno possível para plantar hortas e árvores frutíferas. Naquela época, as casas em nossa região eram muito baratas, algumas delas podiam ser compradas por menos de $40.000. Depois de fazer um investimento competente, meu pai comprou não apenas nossa casa, mas também 4 terrenos baldios adjacentes a ela, pagando menos de $5.000 por tudo isso. Assim, a nossa casa destaca-se pelas suas dimensões consideráveis e amplo quintal. Além disso, o terreno localizado atrás da nossa casa pertencia a uma concessionária, que deixou de utilizá-lo. Neste local existia um antigo edifício de tijolos, construído há quase 100 anos, e que se distinguia pela extraordinária resistência, capaz de suportar cargas de peso significativas. Depois de sair da concessionária, meu pai aproveitou a oportunidade e comprou um terreno e um prédio a preço de banana. Com grande generosidade, ele me cedeu este terreno, e eu o transformei em um maravilhoso cômodo em plano aberto com sótão e garagem interna. Hoje é o edifício mais impressionante e único da nossa zona, que é admirado por todos os transeuntes. Além disso, graças à minha paixão pelo paisagismo, um jardim impecável e requintado está disposto em todo o nosso terreno. É de salientar que ao longo do tempo houve uma ativação significativa da população na nossa zona, o que levou a um aumento significativo do valor das nossas casas, muito superior ao preço original que o meu pai pagou. Peço desculpas pela digressão, mas devo expressar minha profunda admiração e orgulho pelas conquistas de meus pais. Em setembro passado, meu pai, meu irmão e um de meus primos viajaram para a região de Hermosilo para visitar nossos avós. O objetivo da viagem era fazer os reparos necessários em sua casa e comunicar-se com nossos parentes paternos distantes que moravam na região. Esta viagem foi cuidadosamente planejada ao longo do ano. Cada um de nós coordenou nossas férias com o empregador. Eu estava cheio de expectativa e entusiasmo pela próxima viagem. Antecipando uma longa separação da minha amada Benita, senti uma sensação de medo. Mas tomamos a decisão mútua de manter contato por meio de conversas diárias, mensagens de texto e sessões FaceTime para aliviar a solidão que muitas vezes ocorre à distância. Apesar das minhas dúvidas iniciais, a viagem acabou sendo um acontecimento incrível e o tempo pareceu passar rápido demais. Ao retornarmos, Benita e eu retomamos nosso relacionamento com facilidade, como se não houvesse tempo. Nosso amor continuou a ficar mais forte,
forçando-me a pensar e reconsiderar minha posição sobre o casamento. A firmeza e a profundidade do nosso relacionamento me fizeram reconsiderar meus pontos de vista, abrindo a porta para novas oportunidades. Era impossível não notar que Benita começou a parecer mais magnífica do que de costume e sua tez ficou mais avermelhada. Essas mudanças não me alienaram, pelo contrário, me atraíram, pois aos meus olhos apenas enfatizavam sua beleza. Mas quando estávamos fisicamente juntos, ela muitas vezes sentia desconforto devido ao superaquecimento, o que nunca havia acontecido antes. Ao mesmo tempo, percebi que ela tinha um desejo cada vez maior de afeto e uma necessidade de intimidade física. Benita veio até mim com a notícia de que havia feito 2 exames e ambos confirmaram a gravidez do meu filho. Devo admitir que fiquei chocado com esta notícia, pois sempre me protegi com cuidado e tomei os cuidados necessários para garantir a segurança das nossas relações íntimas. Eu estava cauteloso com o contato corporal total se não estivesse usando proteção. Então a situação me pegou de surpresa. Embora a perspectiva de ser pai e de partilhar a vida com Benita me tenha dado alegria, senti uma necessidade urgente de que este capítulo das nossas vidas se abrisse no momento certo. Essas emoções influenciaram minha reação inicial às notícias. Quando Benita me entregou uma pasta com vários artigos impressos, percebi que ela havia gasto tempo selecionando materiais, indicando que os anticoncepcionais, apesar de sua eficácia geral, não são absolutamente confiáveis. Nos estudos que ela compartilhou, a taxa de insucesso variou de 2% a 7 a 8% em alguns casos. Ficou claro que Benita me conhecia bem, antecipando minha tendência a fazer perguntas. Depois de nossa conversa, gradualmente me dei conta de que essa gravidez inesperada não fazia parte dos meus planos cuidadosamente elaborados. Mas também percebi que a vida nem sempre se desenrola ao longo de rotas cuidadosamente pensadas. O resto da noite foi passado em discussões acaloradas, e no dia seguinte, criei coragem e contei aos meus pais o que havia acontecido. Depois de saber que estávamos protegidos, minha mãe ficou inicialmente desapontada. Pode parecer incomum, mas ela duvidava da ideia de intimidade pré-marital. Mas quando a reação inicial diminuiu, sua perspectiva mudou e ela começou a ficar feliz com a perspectiva de se tornar avó. Ela me aconselhou a pensar em casar, para observar os princípios tradicionais. Por outro lado, meu pai mostrou-se mais compreensivo e tentou avaliar diretamente a minha felicidade pessoal. Em resposta, admiti honestamente que, apesar de uma reviravolta tão inesperada na minha vida, estou muito feliz, embora sem os planos com que sonhei. Depois disso, Benita e eu decidimos contar aos pais dela sobre a gravidez. Para nossa surpresa, eles reagiram da mesma forma que meus pais. Também abordaram a questão do casamento, confirmando os valores tradicionais aos quais ambas as famílias aderem. Após esta conversa, Benita acessou o Instagram e partilhou a notícia com a sua extensa rede de mais de 5.000 amigos e seguidores. Num curto espaço de tempo, a sua mensagem obteve mais de 2.000 gostos, o que indica as fortes ligações que estabeleceu no nosso ambiente, na nossa paróquia e entre as pessoas que encontrou no seu salão de beleza. Como resultado, a nossa ligação tornou-se ainda mais forte e sentimos que nos estávamos a aproximar uns dos outros tendo como pano de fundo o apoio e a positividade que nos rodeiam. Reforçando nossas obrigações um com o outro, passamos a passar cada vez mais tempo juntos, preparando-nos fielmente para o aparecimento de nosso bebê. Embora ainda morássemos em casas diferentes, nossos planos para o futuro incluíam a mudança de Benita para meu apartamento antes do bebê nascer. Pagaríamos os 3 meses restantes do aluguel dela como parte do nosso acordo. Esse foi o nosso plano cuidadosamente pensado. Mas de repente Katrina reapareceu no horizonte. Sem motivo algum, ela apareceu de repente no meu local de trabalho, exigindo urgentemente uma conversa para me contar algo importante. De repente, Katrina voltou-se para mim com uma história perturbadora. Ela alegou que Benita me foi infiel durante minha ausência na Hermafisio, o que levanta dúvidas se o filho que ela carrega é realmente meu. Essa revelação me chocou e fiquei dominado por muitas emoções. Sabendo da difícil situação entre Katrina e Benita, não pude deixar de aceitar suas palavras com algumas dúvidas. Foi mais uma tentativa de ofender do que uma revelação sincera. Mas mantive a calma e não traí minhas verdadeiras emoções.
Mas Katrina continuou teimosamente a contar detalhes adicionais. Segundo ela, certa noite, dois irmãos, que chamaremos de Chris e Nick, foram ao salão cortar o cabelo. Katrina disse que estava noiva de Chris, e Benita, de Nick. Os irmãos vieram da Grécia e permaneceram no país por cerca de 3 semanas. Descobri que os irmãos vieram ao salão porque estavam na cidade ajudando o tio e a tia no recém-inaugurado restaurante grego. Era sexta-feira à noite e a partida para a Grécia estava marcada para segunda-feira de manhã, e eles queriam cortar o cabelo antes de voltar para casa. Aproveitando a oportunidade, os irmãos convidaram Benita e Katrina para se juntarem a eles e almoçarem grátis no restaurante do tio, já que era hora do jantar e eles estavam com fome depois de terem perdido o almoço. Katrina explicou que eles estavam viajando separadamente e acontecimentos inesperados aconteceram na chegada ao restaurante. Ao chegar ao restaurante, a família dos irmãos cumprimentou Benita e Katrina com carinho sincero, convidando-os a escolher qualquer prato do cardápio como mimo. Katrina elogiou a família, destacando a aparência impecável do restaurante e a comida deliciosa. Após saborearem a refeição, eles conversaram no bar, onde Katrina iniciou uma conversa com Chris sobre seu desejo de visitar o aterro antes de partir. Ela se ofereceu para levá-lo até lá e transmitiu o convite a Benita e demais familiares presentes no salão. Katrina queria convidar Chris para ir ao aterro, mas a família recusou o convite, alegando uma agenda lotada no restaurante. Benita mencionou a intenção de ficar mais um pouco e continuar a conversa com a família antes de voltar para casa. Passaram-se 1h15 minutos, durante os quais Katrina levou Chris até seu destino e o deixou por volta das 9 da noite, quando o restaurante já estava fechando. Vale ressaltar que o estacionamento estava vazio e a ausência de Benita não pareceu incomum para Katrina. Na manhã seguinte, enquanto trabalhavam no salão de beleza, Katrina e Benita trocaram brevemente opiniões sobre a agradável experiência de visitar o restaurante. Após uma breve discussão sobre a gentileza da família, a conversa entre Benita e Katrina chegou ao fim. Dado seu estatuto hostil, era muito raro encontrar uma linguagem comum sobre qualquer assunto. Com o tempo, Katrina decidiu mudar seu negócio para outro salão de beleza, mas um ponto de viragem importante foi a intrigante revelação de Katrina. Durante uma caminhada recente com um grupo de mulheres, elas se encontraram em um bar, onde começaram as fofocas durante as bebidas. Durante um encontro noturno, uma das mulheres se ofereceu para jogar o melhor e o maior jogo, no qual era necessário citar os nomes de seus parceiros mais agradáveis e fisicamente seguros. Sem saber o que eu sei, as mulheres discutiram esse assunto entre si. Perguntei a Katrina sobre sua decisão de compartilhar essa informação comigo, especialmente considerando a ausência de Benita no evento. Para minha surpresa, Katrina me contou que a prima de Benita, Patrícia, estava presente na reunião e durante a discussão. Acontece que Patrícia, que ainda é amiga íntima de Katrina, estava presente na reunião. Enquanto estavam sentados à mesa, trocando respostas de maneira divertida e provocando risadas, Patrícia interveio com uma revelação inesperada. Ela disse que sua prima Benita venceu todas na categoria maior. Segundo Patrícia, Benita contou a ela sobre seu último encontro com um grego, que tinha um físico heróico e ostentava 2 dígitos. Benita o descreveu como um homem não desprovido de inteligência, mas com um físico de estátua, o que o torna uma pessoa verdadeiramente notável nesse aspecto. Durante a conversa, Patrícia disse que Benita convidou o grego para a segunda noite de intimidade, após a qual interrompeu abruptamente toda a comunicação com ele. Ela disse que ele trabalhava como garçom e, como morava em outro país, não foi difícil para Benita simplesmente abandonar o relacionamento. Ao ouvir essa revelação, fiquei impressionado e intrigado. No entanto, não estava claro para mim por que Katrina estava compartilhando esta informação sobre Benita, visto que isso aconteceu há muitos anos. Foi neste momento que Katrina fez uma declaração profunda, levando-me a perceber o significado da linha do tempo. Louis, você não vê, isso não aconteceu há muitos anos. Naquele momento, Katrina fez uma descoberta incrível. O incidente de que ela estava falando aconteceu durante minha ausência em Hermosilo, e a pessoa em questão não era outro senão Nick. Ela descreveu Nick como uma figura imponente com quase 2 metros de altura e constituição semelhante à de Hércules, embora sem profundidade intelectual.
Katrina disse que o restante da empresa, inclusive Patrícia, não sabia de nada sobre o jantar que ela e Benita compartilharam com os irmãos. Então eles não sabiam da ligação entre Benita e Nick. Apesar de Katrina ter escondido seu segredo durante a conversa, ela achou necessário compartilhar essa notícia comigo, acreditando que eu merecia saber a verdade. Inesperadamente, Katrina disse que Benita havia confiado nela, dizendo que ninguém se comparava à ligação íntima que existia entre eles. Benita obviamente enfatizou que eu, Louis, sou seu melhor amante e seu amor eterno. Naquele momento, o peso da informação tornou-se avassalador e agradeci a Katrina por compartilhá-la comigo. Mas no fundo eu ainda tinha dúvidas, pensando que Katrina poderia inventar esses detalhes por ciúme para minar nosso relacionamento. Antes de terminarmos, Katrina me deu o número de telefone de Chris, insistindo para que eu o contatasse, já que seu irmão Nick provavelmente contaria todos os detalhes sobre seus encontros com Benita. À noite fui à casa de Benita e passamos uma noite agradável juntos, aparentemente não afetados pelos pensamentos e revelações de Katrina. Mas a conversa com Katrina não me deu paz e despertou uma curiosidade insaciável. Apesar de ter medo de me meter em encrenca se tudo isso acabasse sendo ficção, na manhã seguinte não pude resistir à vontade de ligar para o número de telefone que Catherine me dera. Infelizmente a ligação não foi completada, o que me levou a presumir que o número estava desconectado ou disquei o número incorretamente. A manhã passou e todos os meus pensamentos foram consumidos por perguntas e incertezas. Ainda me recuperando das revelações da noite, tomei a decisão impulsiva de ir a um restaurante grego para almoçar tarde, na esperança de ter a oportunidade de conversar com o tio desse homem e contar-lhe sobre meus problemas. Chegando ao 12:30, saboreei com prazer os deliciosos pratos oferecidos pela instituição. Perto do final da refeição, um homem veio até minha mesa e me agradeceu pelos elogios ao restaurante. Interessado, ele mencionou que havia notado meu carro e que eu estava envolvido em paisagismo. Confirmando sua observação, respondi afirmativamente. Depois que terminei a refeição, o homem ficou interessado em estimar o custo dos serviços de paisagismo do prédio. Tendo concordado, começamos a fiscalizar o território para avaliar a escala do projeto. Ao final da inspeção, me ofereci para tirar um pouco o chapéu de empresário para fazer uma pergunta pessoal. Ele gentilmente concordou, garantindo-me que estava aberto à conversa. Aproveitando a oportunidade, perguntei se ele era realmente tio de Chris e Nick. Confirmando minha pergunta, ele me contou que os irmãos haviam retornado à Grécia. Tomado pela curiosidade, confessei que não os conhecia pessoalmente, mas meu amigo os conheceu. Pedi ajuda ao meu tio, expressando o desejo de entrar em contato com Nick e fazer uma pergunta. É curioso que ele tenha perguntado sobre a essência do pedido, oferecendo-se para passar a mensagem ao sobrinho. Expliquei que queria saber se Nick conhecia uma mulher chamada Benita. O rosto do tio se iluminou com o reconhecimento e ele confirmou que a conhecia. Ele disse que um dia Benita veio jantar com um amigo e, no fim de semana anterior à partida dele, ela e Nick tiveram vários encontros. As emoções me dominaram quando descobri isso, percebendo a profundidade potencial de sua conexão, porque Nick acreditava que eles estavam apaixonados um pelo outro. Infelizmente, meu tio me contou que Benita tem ignorado as ligações e mensagens de Nick desde que ele voltou para a Grécia. Nick começou a se preocupar, temendo que algo tivesse acontecido com ela. O peso desta informação me afetou profundamente, causando muita dor. Percebendo minha frustração, meu tio se ofereceu para ligar para Nick e me levou ao seu escritório. Sem demora, ele discou o número de Nick no viva voz, pegando-me desprevenido antes que eu pudesse dar qualquer explicação adicional. Nick imediatamente atendeu o telefone e iniciou uma conversa com seu tio em grego, então não consegui entender sobre o que eles estavam trocando opiniões. Meu tio, querendo entender o que une Benita e eu, perguntou sobre nosso relacionamento. Então ele me pediu para entregar uma mensagem a Benita em nome de Nick. Reunindo meus pensamentos, enfatizei que não gostaria de chocá-los com esta revelação. Assegurei-lhes que não guardava rancor deles e que minhas emoções estavam principalmente relacionadas à tristeza. Ao mesmo tempo, eu disse que Benita era minha namorada, o que deixou meu tio visivelmente confuso, e o choque se refletiu em seu rosto.
Depois de conversar com Nick em grego por alguns minutos, o tio gradualmente encerrou a conversa por telefone com uma expressão solene no rosto. Arrependido, ele apresentou suas sinceras desculpas em nome de Nick. Ele me disse que Nick não sabia da minha existência porque considerava Benita sua futura esposa. Sentindo necessidade de esclarecimentos, esclareci que não somos casados, mas estamos namorando há mais de 2 anos. Curioso sobre a recente conversa de Nick com seu tio, perguntei se algum outro detalhe do relacionamento deles havia sido mencionado. Meu tio me informou que Nick não compartilhou detalhes específicos, mas expressou profundo desapontamento por Benita ter ocultado essa informação e que ficou chocado com a descoberta. Quando perguntei se Nick havia mencionado algum nível de intimidade entre ele e Benita, meu tio disse que não tinha certeza porque isso não foi explicitamente declarado na conversa. Quando perguntei sobre o grau de proximidade entre Nick e Benita, meu tio hesitou, não querendo revelar detalhes. Pedindo desculpas em nome de Nick, de si mesmo e de toda a família, ele expressou sincera simpatia. Naquela noite falei com Benita, mencionando minha visita a um restaurante grego e perguntando se ela havia estado lá. Para minha surpresa, ela disse que não conhecia tal restaurante e perguntou sobre a qualidade da comida. Confirmei que a comida estava muito boa e também contei que conheci Katrina, que mencionou que Benita e ela desfrutaram de um jantar grátis neste restaurante. Ao contrário das palavras de Katrina, Benita respondeu imediatamente com uma recusa firme, mas depois fingiu que eu me lembrava. Na verdade, lembro-me agora. Recebemos um brinde como forma de agradecimento pelos excelentes serviços de corte e lavagem dos cabelos dos familiares do proprietário. Talvez eu devesse ter abordado a conversa com mais tato, mas decidi resolver o problema diretamente. Pedi a Benita que compartilhasse os detalhes de seu relacionamento com Nick. Perplexa, ela perguntou, Nick, a quem você se refere? Insisti, enfatizando que ela entende perfeitamente de quem estamos falando. Então perguntei diretamente se ela tinha um relacionamento íntimo com ele naquele fim de semana. Essa pergunta a perturbou visivelmente e ela perguntou defensivamente sobre o que eu estava falando. Vendo sua decepção, escolhi cuidadosamente minhas palavras e continuei a explicação. Contei a Benita que havia conversado com o Nick ao telefone naquele dia e ele confessou tudo o que havia acontecido entre eles naquele fim de semana. Em resposta, ela rejeitou categoricamente as palavras dele, dizendo que eles não tinham nenhum relacionamento íntimo. Segundo ela, depois do jantar, ela apenas o levou pela cidade em seu carro. Confuso e atordoado pela sua negação, não pude deixar de expressar a minha descrença. Perguntei por que ela não tinha falado sobre isso antes, dada a conversa sobre seus amantes anteriores. Perguntei se ela havia contado a outras pessoas que Nick era seu maior amante, enquanto ela me considerava seu melhor amante. Benita rejeitou veementemente estas afirmações, dizendo firmemente que quem me contou isso estava mentindo, tentando estragar nosso relacionamento por ciúme. À luz destas revelações, expressei o desejo de que a criança fosse submetida a um teste de ADN. A princípio, Benita concordou sem hesitar e sugere que ela marcasse uma consulta o mais rápido possível. Mas então sua reação mudou repentinamente e ela passou a insistir em adiar a análise até o nascimento do filho, dizendo que até então prefere não realizar nenhum procedimento. Apesar das minhas dúvidas, concordei, não querendo incomodá-la num momento tão crucial. Naquele momento, decidi ser franco com Benita, admitindo que a nossa relação estaria sob grande tensão até que resolvêssemos as dúvidas e preocupações restantes. Eu disse que teríamos que adiar nossos planos de morar juntos. Esta revelação levou às lágrimas, e em resposta, acalmei-a, dizendo que a apoiaria durante toda a gravidez, independentemente das circunstâncias. Apesar do choque emocional, ela continuou a insistir que todos estavam mentindo e perguntou por que eu não acreditava nela. Ela confessou seu amor ilimitado por mim, enfatizando que nunca me machucaria. No dia seguinte, Benita acessou o Instagram e postou uma mensagem dizendo que tem gente que está tentando destruir nosso relacionamento, e disse que por isso duvido que serei pai. Ela recorreu a seus seguidores com um pedido de oração, obtendo mais de 1.700 curtidas em resposta. Depois de ver esta mensagem, virei-me para Benita e pedi-lhe que a apagasse, pois não refletia com precisão a verdadeira situação. Ela prontamente apagou a mensagem a meu pedido. Mais tarde,
Katrina deixou a sua própria mensagem, esclarecendo que ninguém tinha criado problemas para Benita e afirmando que ela era a culpada pelos tumultos. Infelizmente, Katrina recorreu às redes sociais e disse que Benita não me contou toda a verdade sobre o nosso relacionamento e o bebê. Esta mensagem causou uma onda de comentários dramáticos e respostas iradas cheias de emojis. Depois de saber desta postagem, pedi a Katrina para excluí-la, o que ela acabou fazendo. Mas o estrago já foi feito, à medida que começaram a se espalhar rumores em nosso ambiente sobre a suposta infidelidade de Benita e a incerteza sobre a paternidade da criança. Desse momento até o nascimento, nosso relacionamento ficou tenso e distante. Mas mantive-me fiel à minha promessa e continuei a apoiar Benita durante a gravidez, como prometido. Para demonstrar meu apoio, comprei coisas de bebê para Benita, como berços, carrinhos e banheiras, por mais de $1.400. Quando chegou o aniversário da criança, estive presente no hospital e tive a honra de segurar um lindo bebê nos braços. Lágrimas brotaram em meus olhos pelas emoções que me dominaram. Quando passei pelo posto de primeiros socorros, saindo, a enfermeira-chefe me informou que já tinha uma certidão de nascimento pronta, na qual eu deveria assinar como pai. Mas eu disse calmamente à enfermeira que iria assiná-lo depois de realizar um teste de DNA, para confirmar com precisão a paternidade. A enfermeira-chefe ficou surpresa e, percebendo que houve um mal-entendido, pediu desculpas. Ela explicou que Benita a instruiu a colocar meu nome na certidão de nascimento, acreditando que era isso que eu queria. Prometendo que resolveria rapidamente a situação, ela prometeu fazer as alterações necessárias no documento. Mas apesar do meu pedido, Benita recusou-se categoricamente a fazer um teste de ADN no hospital. Ela me implorou, duvidando do meu amor pela criança e enfatizando que suas características faciais únicas são prova suficiente de sua paternidade. Ela me implorou para não fazer o teste, pois isso trairia nossa confiança, colocaria nossa família em perigo e destruiria os alicerces de nosso relacionamento. Apesar de eu ter insistido na necessidade de obter informações fiáveis através de análises de ADN, Benita manteve-se imperturbável na sua recusa. Decepcionada e exigindo uma solução para o problema, mais uma vez expressei minha preocupação, mas ela não mudou de posição. Na mesma noite, ela postou no Instagram uma foto sua com uma criança, na qual o bebê veste uma camiseta com a inscrição Daddy's Boy. A legenda da imagem continha um pedido de oração, que dizia que o Papa ama o seu filho, mas não se atreve a aceitar plenamente as responsabilidades parentais. A mensagem rapidamente obteve mais de 500 respostas até que entrei e liguei para ela para excluí-la. Relutantemente, ela concordou e apagou a mensagem. No meio dessa turbulência, meu chefe sugeriu que talvez fosse necessário recorrer à justiça. Relutantemente, segui a sugestão do meu chefe e recorri ao tribunal com um pedido de realização de um teste de paternidade por decisão judicial. Ele me contatou com um advogado que me orientou sobre o assunto e tomamos as providências necessárias. Eu não esperava tal caminho, mas a recusa dos bandidos não me deixou outra escolha. Durante o julgamento, o juiz perguntou o motivo do nosso pedido. Meu advogado argumentou que eu quero estabelecer meus direitos de custódia se a criança for realmente minha biologicamente. Para minha surpresa, Benita compareceu ao tribunal sem advogado e disse voluntariamente que concordava em conceder-me direitos iguais de custódia da criança. Uma reviravolta tão inesperada abriu a possibilidade de uma solução pacífica e começamos a discutir a questão da guarda conjunta da criança para o seu bem-estar. Na realidade, o consentimento voluntário de Benita em conceder-me direitos iguais de custódia sem julgamento ou teste de paternidade seria de facto improvável e potencialmente ridículo. Durante a sessão do tribunal, o juiz perguntou sobre a possibilidade de estabelecer a paternidade no nosso caso. O meu advogado confirmou que existiam efetivamente dúvidas sobre a paternidade da criança e garantiu ao juiz que testemunhas poderiam confirmar este facto. Percebendo a importância da questão, o juiz ordenou um teste de paternidade, expressando sincera esperança de que eventualmente tudo se resolva para ambos os lados. Ela ressaltou a importância de a criança estar cercada pelo amor da mãe e do pai. Benita decidiu dar à criança meu sobrenome como primeiro nome. Como nome do meio, ela decidiu combinar meu nome do meio com meu sobrenome, deixando o nome de solteira como sobrenome da criança. Como resultado, a criança passou a ter meu nome completo.
Esta decisão de nomeação levanta preocupações sobre uma possível confusão para o nosso filho no futuro. É claro que com tal escolha de nome podem surgir problemas e dificuldades com a identificação e registro de documentos oficiais. Infelizmente, a data original do teste de paternidade chegou e passou sem a participação de Benita. Como resultado, fomos obrigados a regressar ao tribunal, onde o juiz emitiu uma decisão obrigando-a a fazer o teste. O não cumprimento desta exigência ameaçou-a com desacato às acusações judiciais. No dia marcado, ela ainda compareceu para a prova. Após o teste, esperamos ansiosamente pelos resultados, esperando clareza e resolução da nossa situação. Eu não sou o pai. Depois de receber os resultados finais, que muito provavelmente coincidiram com as minhas próprias dúvidas e suspeitas, fui tomado por um sentimento de profunda tristeza. Eu esperava que a solução desse problema trouxesse alívio, mas em vez disso uma depressão sombria se instalou em mim, diferente de tudo que já havia experimentado antes. Ao perceber que havia perdido meu amor e a oportunidade de me tornar o pai que tanto queria ser, senti-me completamente arrasado. No contexto desta turbulência, começaram a ser ouvidas vozes no nosso ambiente de que eu deveria apenas dar um passo em frente, tornar-me homem e casar com Benita, assumindo o papel de pai de um menino. Gostaria de encontrar força e coragem para corresponder a essas expectativas, para me tornar o melhor homem que poderia embarcar neste caminho, mas entendo que isso é algo de que não sou capaz. Numa conversa privada com o nosso padre, ele contou uma história bíblica surpreendentemente semelhante à minha situação. Conta a história de um homem chamado Jacó ou Josué, que foi para a guerra e voltou muitos anos depois para descobrir que sua esposa havia dado à luz um filho concebido por outro homem. Em vez de sucumbir à raiva e ao ressentimento, o homem confessou seu amor pela esposa e aceitou o filho como seu, o que o levou a uma vida cheia de alegria e felicidade. Nosso padre contou essa história para dar perspectiva e orientação. Ele enfatizou a importância do amor, do perdão e da responsabilidade pelo bem-estar da criança. Embora ele tenha contado essa história com boas intenções, lutei com as complexidades de minhas próprias emoções e circunstâncias, sem saber se realmente conseguiria seguir um caminho semelhante em minha vida. Nosso padre contou essa história para ilustrar que relacionamentos que enfrentam problemas semelhantes podem encontrar uma saída, mas, ao mesmo tempo, deixou claro que respeitaria qualquer decisão que eu tomasse. Reconheci a coragem e a força demonstradas pelo homem da história bíblica, reconheci-o como uma personalidade marcante, mas salientei que não poderia seguir o mesmo caminho, dadas as circunstâncias únicas da minha situação e a confiança abalada que tinha em Benita. O nosso padre foi solidário com o meu ponto de vista e respeitou os meus sentimentos, mas apesar da verdade que foi revelada, descobriu-se que Benita continuou a fazer publicações no Instagram com imagens dela e da criança, insinuando a nossa relação e o papel que desempenhei. A vida deles. Estas mensagens acrescentaram outra camada de complexidade a uma situação já difícil. Apesar das circunstâncias e da verdade revelada, Benita continua a publicar no Instagram publicações que retratam uma criança vestida com um fato de uma só peça com a sigla Júnior. Esta abreviatura indica que a criança é considerada meu homônimo completo, o que implica uma ligação comigo como seu pai. Estas mensagens acrescentam outra confusão e complexidade emocional a uma situação já difícil. Desde que a verdade sobre a minha ausência de pai se tornou conhecida, a resposta às postagens de Benita no Instagram caiu drasticamente. Apenas algumas pessoas, principalmente familiares e amigos mais próximos, prestam atenção a essas postagens. Entre aqueles que assistem do lado de fora, há uma preocupação crescente com o seu estado mental, que reflete as minhas próprias experiências. Além disso, recentemente tive outra conversa com o Nick através de seu tio. Contei a ele sobre os resultados do teste de paternidade, explicando que provavelmente ele era o pai biológico. Nick disse que tentou entrar em contato com Benita, mas encontrou resistência, pois ela o bloqueou. Manifestou a intenção de regressar no próximo mês para uma visita de 3 semanas, durante a qual espera reunir-se e discutir a situação atual. Nick queria se tornar um pai dedicado e atencioso com a criança e compartilhou seu desejo de se mudar para os Estados Unidos. Em resposta, aconselhei-o que antes de tomar qualquer outra decisão, seria sensato realizar um teste de ADN para confirmar definitivamente a paternidade. Mencionou que falou com um advogado na Grécia,
que o informou que as oportunidades podem ser limitadas devido à cidadania americana de Benita. Nick disse que pretende consultar um advogado ao chegar aos Estados Unidos. Esperando um resultado favorável, desejo sinceramente que Benita perceba a importância de poder dar a Nick a oportunidade de ser um pai amoroso e atencioso de seu filho. Além disso, um passo útil seria facilitar o seu caminho para a cidadania. Pela nossa comunicação, Nick se mostrou uma pessoa de bom coração, que merece essa oportunidade. Sinceramente desejo tudo de bom para Benita, seu filho e Nick, porque aparentemente ele vem de uma família carinhosa e amorosa. Como um gesto de boa vontade, e para fornecer a Louie uma base sólida, decidi comprar $1.000 em Bitcoin através do PayPal e depositar outros $1.000 em uma conta poupança como presente pelo nascimento de um filho. Embora compreenda que talvez esta não tenha sido a decisão certa, senti uma sensação de alegria e satisfação por partilhar o meu bem-estar desta forma. Além disso, convidei Katrina para almoçar para expressar minha gratidão a ela por ter contado a verdade sobre a infidelidade de Benita. Agradeci-lhe sinceramente pela sua honestidade e reconheci a situação difícil em que ela deve ter se encontrado. Embora eu possa discordar do comportamento de Katrina ou aprová-lo, serei eternamente grato a ela por desempenhar um papel crucial na minha vida. Sua honestidade e disposição em revelar a verdade me salvaram de mentir. Estou ciente do impacto significativo que as suas revelações tiveram no meu caminho pessoal e por isso estou-lhe em dívida. Infelizmente o estado de Benita piorou. Ela continuou postando nas redes sociais, falando sobre como somos uma família amiga e amorosa. Logo seus pais perceberam que havia problemas com sua psique e a convenceram a visitar uma clínica onde ela foi diagnosticada com transtorno mental. A custódia temporária da criança foi transferida para os pais de Benita e, assim que Nikon chegou aos Estados Unidos, ele fez um teste de DNA e descobriu-se que era o pai biológico do menino. Então, ele conseguiu a chance de se tornar cidadão americano. E Benita está sob supervisão de médicos há 1 ano e só vê o filho sob supervisão dos pais. Amigos me disseram que ela ainda acha que eu, seu filho e ela somos felizes juntos. Sou uma mulher de 29 anos casada com seu amigo de infância, um homem de 30 anos. Nossa amizade começou aos 10 anos, mas começamos a namorar apenas no 2º ano da faculdade. Depois de se formar na faculdade, ele comprou uma casa e eu fui morar com ele. Nos casamos quando eu tinha 24 anos e agora somos pais de 2 meninos de 5 e 2 anos. Depois de nos formarmos na faculdade, morávamos principalmente na mesma casa, mas agora estamos nos preparando para mudar para uma casa melhor. É importante ressaltar que meu marido é o único parceiro romântico da minha vida. Nossa vida íntima sempre foi consistentemente satisfatória. A intimidade física ocorria pelo menos 2 vezes por semana, o que é bastante comum dada a duração do nosso relacionamento. Meu marido tinha um amigo de faculdade chamado Patrick, com quem mantiveram contato próximo durante os anos de estudante e até moraram juntos por um tempo. Mas quando se formaram na faculdade e formaram suas próprias famílias, eles naturalmente se separaram. Mas meu marido ainda convidava Patrick para eventos familiares, como aniversários. Deve-se notar que Patrick pertencia a um grupo racial diferente do nosso. Embora esse fato não tenha significado para o nosso relacionamento, ele sempre manteve uma atitude amigável quando conversávamos com ele. Nunca considerei isso de uma forma romântica ou emocional até que um dia nossa família estava se mudando para uma nova casa que havíamos comprado recentemente. Meu marido e eu começamos a limpar a garagem porque ambos tínhamos um trabalho profissional difícil que ocupava nosso dia a dia. Por isso, reservamos um dos dias de folga para ver nossos pertences, muitos dos quais permanecem intocados desde nossos anos de estudante. Enquanto arrumava as coisas do meu marido, encontrei um esconderijo com 3 anticoncepcionais escondidos em uma coleção de livros antigos. Quando vi esses meios de proteção pela primeira vez, decidi que meu marido havia me traído quando era estudante. O fato de tê-los encontrado ao lado de seu álbum de formatura parecia uma prova convincente de traição. Mas eu ainda tinha dúvidas porque pareciam grandes demais para ele. Além disso, quando começamos a namorar no 2º ano, no início nos protegemos. Mas com o tempo, comecei a usar anticoncepcionais, e como resultado, paramos totalmente de usá-los. Além disso,
O fato de estarem ao lado de seus livros didáticos no quarto ano questionava ainda mais a autenticidade dos acontecimentos. Mas apesar de a discrepância de tamanho ser duvidosa, o momento coincidiu, o que me levou a iniciar uma conversa com meu marido sobre minha descoberta. Para minha surpresa, a reação dele não foi nada do que eu esperava. Ele sorriu e reconheceu o que eu já havia notado. Ele explicou ainda que o tamanho deles era grande demais para ele e pertencia a seu amigo Patrick. Meu marido achou incrível que eles conseguissem escondê-los entre os livros. A curiosidade tomou conta de mim e perguntei por que ele os guardava se pertenciam ao amigo dele. Ele explicou isso pelo fato de ser amplamente conhecido em seu círculo de amigos que esse amigo tinha um joystick incomumente grande, que muitas vezes se tornava objeto de brincadeiras amigáveis. Um dia, seu amigo inadvertidamente deixou os anticoncepcionais abertos, e meu marido interpretou isso como uma piada para provocá-lo mais tarde. Mas com o tempo, ele realmente se esqueceu deles. Embora não estivesse inteiramente satisfeita com a explicação do meu marido, compreendi a sua plausibilidade. Eu entendi que ele tinha tendência a fazer brincadeiras periódicas, e zombar dele e de seus amigos por causa disso não era incomum. Depois do episódio com esses fusíveis, tirei-o da cabeça por vários meses. Mas uma noite, meu marido convidou seu amigo Patrick para se juntar a nós no bar de esportes para assistir a uma partida de futebol. Assim que vi Patrick, meus pensamentos foram absorvidos pelo que meu marido me contou sobre seu tamanho. Parecia que a sua presença tinha despertado algo em mim que eu nunca tinha experimentado antes. A infidelidade nunca passou pela minha cabeça, mas depois daquela noite fatídica no bar de esportes, não consegui tirar Patrick dos meus pensamentos. Nesse período, descobri que estava esperando um segundo filho e cheguei à conclusão de que talvez essas emoções sejam apenas resultado de flutuações hormonais. Apesar da falta de necessidade real de contato direto com Patrick, ou da presença de seu número de telefone, comecei a forçar meu marido para obter informações adicionais sobre ele. Gradualmente, meu marido começou a notar minha curiosidade crescente por Patrick, o que me levou a parar de mencioná-lo. Instagram, Facebook e amigos do Instagram. Tentando superar a distância, adicionei Patrick aos meus amigos do Facebook e Instagram. Mais cedo percebi que ele não era particularmente ativo em nenhuma destas plataformas, o que me causou alguma insatisfação e desilusão. Durante a intimidade com meu marido, fui cada vez mais visitada por pensamentos sobre Patrick, o que, ao que me pareceu, acelerou inexplicavelmente meu desejo. Tendo sofrido com estes pensamentos e desejos durante alguns meses, cheguei à conclusão de que esta luta interna está longe de ser saudável. Então criei coragem e retirei Patrick dos amigos nas redes sociais, apesar de não ir me comunicar diretamente com ele. Mas o destino decretou o contrário quando nos conhecemos. Na festa por ocasião do nascimento do nosso segundo filho, Patrick veio nos visitar. Apesar da gravidez, não pude negar que o desejo por ele ainda arde em mim, não resolvido e forte. Esses sentimentos incutiram em mim medo da possibilidade de me apaixonar por Patrick e medo de mergulhar nos segredos ocultos do desejo que sentia por ele. Mas após o nascimento do segundo filho, ocorreram dois acontecimentos importantes, que acabaram por abrir mais oportunidades de comunicação com Patrick. Primeiramente, decidi assumir o papel de dona de casa e cuidar dos nossos filhos enquanto meu marido exerce suas atividades profissionais. Em segundo lugar, chegou um dia em que cheguei atrasado a uma consulta médica e precisei desesperadamente de ajuda para ir buscar os meus filhos ao jardim de infância. Embora eu pudesse ter recorrido ao meu marido, devido às especificidades de seu trabalho, ele não poderia se ausentar facilmente. Patrick, por outro lado, tinha um horário mais flexível. Além disso, já faz algum tempo que estou pensando em contatá-lo. Aproveitando o momento, criei coragem e disquei o número de Patrick, sem saber se ele concordaria em me ajudar ou não. Depois de explicar a situação, contei-lhe que meu marido e eu estávamos fora de casa e, para meu alívio, ele gentilmente ofereceu ajuda. Com gratidão, notifiquei imediatamente o jardim de infância sobre a mudança nas circunstâncias. Graças às minhas ligações pessoais com o dono do jardim de infância, eles permitiram que Patrick fosse buscar meus filhos. Como Patrick também tinha dois filhos pequenos, nossos filhos gostavam de brincar juntos na casa dele durante minha ausência.
Mas quando fui buscar as crianças, ficou claro que Patrick estava um tanto intrigado com as circunstâncias, conforme indicado pela sua linguagem de sinais. A esposa dele também estava lá, mas não senti nenhum constrangimento. Percebendo que estava causando transtornos, imediatamente enviei uma mensagem a Patrick pedindo desculpas por colocá-lo em tal posição e prometi que encontraria uma maneira de retribuir o favor. Em sua resposta educada, ele gentilmente descartou todos os pensamentos de que eu lhe devia alguma coisa e observou que estava sinceramente feliz em ajudar. Posteriormente, este incidente marcou o início de nossas conversas por texto. A princípio, contei sobre meu desejo de encontrar um emprego que me proporcionasse tanta flexibilidade quanto o dele. Assim, inadvertidamente, lancei as bases para nossa correspondência. Com o tempo, nossas mensagens tornaram-se gradualmente mais amigáveis e calorosas. Ambos demonstramos alguma cautela ao verificar os limites da nossa comunicação, embora, devo admitir, muitas vezes eu tenha tomado a iniciativa. Ofereci-me para traduzir nossas mensagens de texto para o Snapchat e ele concordou prontamente. Fui tomado por um sentimento de ansiedade quando percebi que sua esposa, apesar de sua aparente simpatia, poderia tropeçar em nossas mensagens. Percebi que às vezes ela lançava olhares cautelosos em minha direção. Certo sábado, quando meu marido estava ocupado no trabalho, criei coragem e convidei Patrick para ir comigo à loja de roupas. Mas ele recusou a oferta a princípio. Ele explicou que não tinha babás suficientes para seus filhos, e sugeri que levasse seus filhos consigo para que pudessem brincar com os meus enquanto íamos às compras. Patrick concordou e nos encontramos na loja. Via de regra, na hora de comprar roupas usadas, costumo ir às lojas de classe econômica ou de descontos porque gosto de encontrar ótimas ofertas. É sabido que coleciono cupons e acompanho de perto as vendas. Mas neste dia, o principal motivo da minha ida às compras foi a vontade de desfrutar da companhia do Patrick. Fiquei sinceramente feliz por ele estar conosco durante nossas viagens de compras. Sua presença me deu grande alegria. Sua presença evocou em mim um sentimento de alegria juvenil, semelhante ao riso de uma estudante. Mas, infelizmente, não consegui controlar minhas emoções na presença dele. Embora eu nunca tivesse pretendido trair meu marido, de repente percebi que estava pronta para atender a qualquer pedido de Patrick. Apesar de suas tentativas de permanecer modesto, de vez em quando eu encontrava motivos para, de alguma forma, preencher a lacuna física entre nós. Meu toque em suas costas ou braços durou muito mais tempo do que deveria, especialmente quando nossos filhos estavam ocupados e pouco observadores. Senti que ele entendia a direção que nossa comunicação estava tomando, mas o que me pegou de surpresa foi a ausência de seu namoro comigo ou a recusa do contato físico. Isso me levou a expandir ainda mais os limites. Depois que terminamos as compras, ele gentilmente me ajudou a carregar todas as coisas que comprei. Quando nossos filhos entraram nos bancos traseiros de seus carros, fiquei desapontado por ele não ter tomado as medidas que eu esperava. Mas ele me surpreendeu ao se oferecer para me ajudar com as coisas que comprei. No final das contas, eu realmente não precisei de ajuda. Não pude conter minha alegria quando ele me pediu em casamento, embora tenha feito um esforço consciente para não aceitá-lo imediatamente. No final, concordei. Entendi que era necessário agir de forma eficaz, pois meu marido deveria voltar para casa em cerca de 5 horas. Quando chegamos em minha casa, percebemos que nossos filhos estavam cansados e decidimos arrumar videogames para eles na brinquedoteca antes de começar a desfazer as malas e preparar as compras. Quando as crianças se acalmaram, Patrick e eu começamos a desempacotar as caixas. Tomei a iniciativa e ele me seguiu obedientemente. Quando entramos no quarto, senti que precisava explicar a ele que eram roupas velhas que eu queria experimentar para ver se ainda serviam em mim. Mencionei casualmente meu desejo de jogá-los fora se não servissem mais em mim. Em resposta, ele disse com segurança que sem dúvida eu caberia nessas roupas novamente e me elogiou, dizendo que eu estava tão atraente quanto quando nos conhecemos, há muitos anos. Suas palavras acenderam um forte desejo em mim, como um fogo incontrolável. Superada por uma onda de emoções, sucumbi ao poder delas e o beijei impulsivamente no mesmo momento. É importante ressaltar que até então eu tinha intimidade íntima apenas com meu marido.
Quando os braços de Patrick envolveram meu corpo durante nosso beijo apaixonado, a força e o fervor das sensações me dominaram tanto física quanto emocionalmente. Os sentimentos de paixão e desejo que experimentei foram diferentes de tudo que já experimentei. Quando ele começou a me despir, a expectativa do que aconteceria a seguir intensificou meus sentimentos. E percebi que íamos travar uma briga causada apenas pelo desejo físico. Não havia amor nisso, nem fazer amor. Foi um desejo instintivo e primordial que nos consumiu. Vendo como ele toma anticoncepcional antes do nosso contato, superei todas as minhas expectativas e o ajudei a realizar aqueles desejos que há muito sonhava. A intensidade da paixão que experimentei naquele momento foi diferente de tudo que já havia encontrado antes. Foi um encontro profundamente emocional, além da simples descrição. As experiências emocionais anteriores que conheci foram descritas por amor, ternura e conexão íntima. Mas isso era outra coisa. Meu único desejo era iniciar um relacionamento físico apaixonado com alguém que compartilhasse meu desejo intenso. E esta experiência foi absolutamente extraordinária. Senti a força de suas costas sob minhas mãos e cada sensação foi ótima. Muitas vezes experimentei algo e é difícil calcular com precisão. Cada momento era em si a maior felicidade. Mas ambos entendíamos o quão importante era manter o nosso encontro em segredo, estando conscientes das consequências que isso poderia ter para os nossos casamentos. Quando ele saiu com os filhos, senti que uma grande mudança estava acontecendo em mim. Mas quando meu marido voltou para casa, fui consumida por um enorme sentimento de culpa, o que me levou a buscar maior intimidade com ele para acalmar minha consciência. Após o primeiro encontro com Patrick, percebi que suprimir meus desejos por ele era uma tarefa impossível. Desde então, meu marido e eu continuamos a ter uma vida íntima, valorizando nossa conexão, que compartilhamos como almas gêmeas. Mas o desejo por Patrick não diminui e trocamos mensagens e marcamos encontros pelo menos uma vez por semana. Ele se tornou para mim algo como uma indulgência casual durante uma dieta rigorosa, uma necessidade para senti-lo e me sentir uma mulher desejável. Meu amor por meu marido permanece o mesmo, mas esse caso secreto causa em mim sentimentos mistos de culpa e excitação proibida, que ao mesmo tempo me absorvem e capturam. Nosso caso durou 5 meses e durante esse tempo acabamos na festa de aniversário de um amigo em comum. Patrick decidiu levar sua esposa com ele, e durante esse evento percebi que estávamos nos afastando cada vez mais. Ele começou a responder às minhas mensagens com um atraso perceptível, o que me deixou ansioso. Finalmente, quando criei coragem para resolver a situação, ele confessou que sua esposa suspeitava de alguma coisa. Além disso, ele disse que começou a se sentir culpado por considerar meu marido um verdadeiro amigo. Depois de ouvir a explicação de Patrick, comecei a duvidar do estado do nosso relacionamento. Ocorreu-me que talvez ele não goste mais da nossa conexão. Talvez fosse mais sensato deixar tudo como está, mas a necessidade de um desfecho me obrigou a agir. Consegui convencê-lo a me encontrar em um café com a intenção de encerrar nosso caso. Quando nos sentamos à mesa, ele disse que após comemorar o aniversário de um amigo em comum, sua esposa lhe causou um escândalo causado por suspeitas sem provas concretas. Um sentimento de arrependimento tomou conta de mim e pensei que algumas das minhas ações não intencionais cometidas durante a festa poderiam acidentalmente revelar nossa conexão secreta. Apesar da situação, consegui convencê-lo de que seria melhor nos encontrarmos uma última vez antes de nos separarmos para sempre. Embora duvidasse, ele concordou com relutância e nos levou ao hotel onde compartilhamos o último momento íntimo. Compreendemos que não poderíamos mais colocar nosso casamento em risco. Apenas 5 horas depois de sair do hotel, meu coração afundou quando recebi uma mensagem de texto sinistra de Patrick que consistia em apenas 2 palavras: ela sabe. O pânico tomou conta de mim e respondi desesperadamente, perguntando confuso: quem sabe? Em completo desespero, disquei imediatamente o número de Patrick em busca de pelo menos algum esclarecimento. Com o coração pesado, ele me contou que sua esposa havia encontrado evidências irrefutáveis de nossos contatos. Nas suas mãos estavam as provas dos nossos encontros no café, bem como das nossas entradas e saídas do hotel. Um profundo sentimento de desesperança tomou conta de mim quando pensei em como essa revelação poderia afetar meu casamento se meu marido descobrisse a verdade. Nervoso,
Perguntei se a esposa de Patrick iria compartilhar essas pistas com meu marido. Ele admitiu que ainda estava lutando contra a desordem em seu casamento e ainda não conseguiu responder à minha pergunta. Em estado de pânico, minha excitação tomou conta e gritei bem alto, implorando para que ele contatasse imediatamente sua esposa com esta pergunta. Infelizmente, minha excitação aumentou e o volume da minha voz aumentou ainda mais. A tensão atingiu o limite. Patrick ficou ofendido comigo, e por isso encerrou abruptamente nossa conversa desligando. Era perceptível que estávamos deprimidos e em pânico. Furioso, tentei entrar em contato com Patrick fazendo ligações adicionais, mas ele teimosamente ignorou minhas tentativas de entrar em contato. Percebendo que precisava fazer as pazes, enviei a Patrick uma mensagem de remorso e desculpas por me permitir desabafar minhas emoções antes do tempo. Mas quando cheguei em casa, tive uma visão assustadora. Meu marido estava chorando. A evidência dos meus erros, sobre a qual Patrick falou, estava diante de nós. Vi pela primeira vez o quanto minhas ações afetaram a pessoa que considerava minha alma gêmea. Dominados pela culpa e pelo remorso, ambos começamos a chorar, buscando consolo nos braços um do outro. Implorei desesperadamente por perdão, mas meu marido permaneceu inconsolável. Foi nesse momento que ele ganhou forças e fez a angustiante pergunta: quanto tempo durou nosso relacionamento? Percebendo a gravidade da situação, fiz uma escolha difícil. Expus toda a verdade, confessando todos os detalhes da traição. Em desespero, implorei ao meu marido que me perdoasse, prometi consultar um psicólogo e tomar todas as medidas necessárias para restaurar a base destruída de confiança. Aquele dia foi o mais triste da minha vida, porque vi pela primeira vez as lágrimas do meu marido. Naquele momento agonizante, senti toda a extensão da minha traição, que foi complicada pelo fato de ter acontecido com um homem que ele considerava um amigo. O medo da condenação e do escrutínio a que seremos submetidos se o nosso segredo for revelado intensificou as nossas preocupações e lançou uma sombra de possível vergonha sobre a nossa família. Foi neste profundo momento de reflexão que senti a estupidez com que se encheram as minhas ações ao longo da traição, e percebi o vazio que definia a sua existência. Depois de 2 dias lutando contra graves consequências, comecei ativamente a restaurar nosso relacionamento rompido. Tendo decidido mostrar a minha máxima disponibilidade para salvar o nosso casamento, comecei a procurar um conselheiro matrimonial e consultas individuais para mim. Foi muito importante para mim transmitir ao meu marido que me dediquei totalmente ao processo de cura e recuperação. No meio dessa jornada, nos deparamos com a dolorosa escolha de romper completamente nosso relacionamento com Patrick. Meu marido encontrou-se corajosamente com Patrick, expressando sua profunda decepção e raiva. Inesperadamente, Patrick assumiu total responsabilidade pelo nosso caso, oferecendo sinceras desculpas mesmo nos casos em que a culpa não era apenas dele. Tal manifestação de responsabilidade fala de seu caráter e indica que ele compreende a dor que causou. Na esperança de salvar meu casamento, concentrei meus esforços em apoiar meu marido, percebendo que o relacionamento de Patrick talvez já tivesse chegado a um estado irreparável. E, no entanto, apesar de 2 semanas de tentativas persistentes, meu marido chegou à conclusão de que a opção mais adequada para o desenvolvimento da situação seria uma separação experimental por 3 meses. Este período permitir-nos avaliar a viabilidade da nossa relação e decidir se continuamos o nosso caminho conjunto ou se separamos. Ironicamente, no mesmo dia em que a esposa de Patrick descobriu sua infidelidade, ela tomou a dolorosa decisão de deixá-lo. Pela vontade do destino, quando nossos parceiros deixaram nossas vidas, começamos a buscar ativamente consolo um no outro, percebendo que sem perder nada podemos continuar a desenvolver nossa conexão. Secretamente, começamos a marcar um novo encontro, sem saber que a esposa de Patrick estava vigiando seu telefone e descobriu nossos planos. Sem perder tempo, ela relatou essa informação ao meu marido, e ele imediatamente iniciou o processo de divórcio. Surpreendentemente, a esposa de Patrick decidiu voltar para ele e começou a me enviar mensagens de voz ameaçadoras, exigindo que eu interrompesse todo o contato com Patrick sob ameaça de represálias. A perda que sofri foi muito dura. Me despedi do amor da minha vida, assim como de Patrick. Tentei transmitir ao meu marido que minha ligação com Patrick está ligada à sua partida e à minha incerteza sobre nosso futuro. Infelizmente,
meu marido ainda está determinado a se divorciar e parece que minhas explicações não o afetam. Tentando influenciar a sua decisão, instei-o a pensar no bem-estar dos nossos filhos. Sugere que pelo menos cumprissemos a promessa de uma separação experimental antes de tomarmos decisões finais em relação ao nosso casamento. Apesar do meu pedido, meu marido permaneceu firme na decisão de se divorciar. Além disso, tomou a liberdade de falar sobre minha infidelidade à minha família, o que, na minha opinião, era desnecessário e deveria ter continuado a ser assunto pessoal. Olhando para trás, reconheço plenamente a seriedade de minhas ações e lamento profundamente ter começado este romance. Mas, arrependendo-me disso, não posso deixar de desejar que meu marido abordasse a situação com mais delicadeza e cautela. O peso das minhas ações pesa sobre mim e anseio pelos tempos em que nosso relacionamento era mais simples e cheio de harmonia. Não traia seu amor como eu fiz. Valorize sua família para não sofrer com a dor que causei ao meu marido. Há um ditado que diz que o caminho para um resultado mal-sucedido geralmente começa com boas intenções sinceras. Acho que esta afirmação é verdadeira. Ao longo da minha vida, tentei agir com honestidade moral, com base no eterno princípio de tratar os outros como gostaria de ser tratado. Tentei incorporar essa filosofia em todas as minhas ações. Mas, apesar de todos os meus esforços, não consigo deixar de pensar por que às vezes pode parecer difícil viver de forma honesta e correta. Tenho orgulho de nunca ter prejudicado ninguém ou proferido palavras ofensivas a outras pessoas. Se alguém tem uma opinião errada, prefiro explicar-lhe verdades objetivas de maneira simpática. Além disso, tento admitir honestamente e corrigir meus erros. Na verdade, quando enfrento uma situação difícil, escolho sempre instintivamente o caminho, independentemente das dificuldades. Continuei com minhas tarefas diárias, ignorando os sinais de alerta que poderiam estar escondidos nas sombras. Mas quando finalmente aconteceu, acabou por ser um ponto de viragem que mudou o curso da minha vida. Avance rapidamente para o presente. Eu tinha acabado de voltar para casa de uma grande conferência de 2 dias no Texas e ainda não sabia que uma revelação importante me aguardava. Quando entrei em casa, vi Casey, minha esposa e nossos filhos reunidos à mesa da cozinha irradiando alegria e risadas. A curiosidade tomou conta de mim e eu inocentemente perguntei por que eles estavam se divertindo tanto, iniciando, sem saber, uma reação em cadeia. A atmosfera mudou inexplicavelmente, sem quaisquer preliminares. Casey me contou diretamente sobre isso. Ela dispensou as gentilezas educadas e ordenou com convicção: Billy, por favor, sente-se. Obedeci, sentindo a gravidade da situação. Ela me entregou uma pilha de papéis e seu tom era firme. Billy, pegue isto e leia. Este não é um pedido, mas sim uma declaração firme. Enquanto eu estava sentado absorvendo as palavras de Casey, o significado de suas palavras começou a ser absorvido. Junto com os papéis do divórcio, ela anexou um formulário de adoção com o nome de Jeff. Calmamente, ela declarou seu pedido de forma clara, totalmente confiante de que eu o atenderia. Era como se 12 anos de casamento tivessem sido reduzidos a uma simples transação. Meu coração doeu de horror quando percebi a gravidade do que estava acontecendo. Voltei meu olhar para meu filho de 10 anos, Devin, que encontrou meu olhar com um sorriso travesso dançando em seus lábios. Apesar da pouca idade, ele parecia compreender a complexidade da situação. E ao lado dele estava Joy, minha filha de 9 anos, imersa em seu próprio mundo, perdida nas melodias de seu iPod. Ela não se comoveu com a perda iminente de seu pai e permaneceu completamente em silêncio. Naquele momento, tudo pareceu ficar confuso. Uma mistura de emoções passou pela minha cabeça. Confusão, ressentimento e um profundo sentimento de grande perda. Mas, no fundo, eu sabia que meus 2 filhos mereciam felicidade e estabilidade. Foi esse sentimento que me fez parar e pensar nas difíceis decisões que viriam. Em meio a um clima tenso, foi meu filho de 7 anos, Patrick, quem encontrou forças e tentou encontrar consolo nessa situação. Pai, ele começou, suas palavras inocentes soando sinceras e esperançosas. Jeff tem uma casa grande e nós gostamos muito dele. Suas palavras pairaram no ar, tentando preencher a lacuna entre a dura realidade e a certeza de que tudo é familiar.
Quando as palavras de Patrick cessaram, fiquei imobilizado, olhando para Casey e as crianças com uma mistura de descrença e confusão. Suas ações pareciam incompreensíveis, como se estivessem falando uma língua que eu não entendia mais. Um pensamento fugaz passou pela minha cabeça de que talvez Casey tivesse usado algumas substâncias ou álcool. Mas a ausência de mau hálito rapidamente descartou esse pensamento. Então de onde veio esse desejo repentino de divórcio? Finalmente, Casey soltou e eles caíram pesadamente na mesa da cozinha. Com um movimento brusco, ela me entregou um cheque que representava metade do dinheiro de nossas contas bancárias compartilhadas. Então, sem hesitar, ela ordenou imperiosamente que nossos filhos pegassem minhas coisas e as colocassem em meu carro. O peso de suas exigências ecoou pela sala. Fiquei chocado e não sabia como reagir. Inacreditável. Eles arrumaram minhas coisas com antecedência e ficaram nas sombras até chegar o momento certo para implementar seu plano. A audácia de tudo isso me deixou em estado de choque. Virando-me para Casey com uma nota ameaçadora, fiz uma pergunta que não correspondia à tempestade que assola dentro de mim. Casey, você realmente acredita que estou indo para algum lugar? Casey respondeu rapidamente em tom desdenhoso. Você está deixando Bill, não ouviu? Suas palavras ficaram no ar como um lembrete da irreversibilidade da decisão. Reunindo toda a minha determinação, encontrei seu olhar resolutamente. Casey, deixe-me lembrá-lo que esta é a casa da minha família. Era minha casa muito antes de você e eu ficarmos noivos, eu disse com firmeza. Não me lembro do seu nome estar associado a quaisquer documentos legais relativos a esta propriedade. Aconteça o que acontecer entre nós, recuso-me a perder a casa dos meus pais. Você pode ir embora, mas não se engane, eu ficarei aqui, disse com firmeza, contando com a firme intenção de preservar o santuário que preservou a memória de muitas gerações. Já contei tudo para você, falei, decepcionado. Mas Casey apenas revirou os olhos, sabendo muito bem que nesta situação ela não seria capaz de vencer. Tendo reorganizado suas ações, ela rapidamente mudou suas ordens e já gritou para as crianças arrumarem suas coisas. Parece que eles terão que mudar seus planos e procurar abrigo na casa de Jeff. Incapaz de conter mais minha perplexidade, aproveitei a oportunidade para perguntar sobre essa figura misteriosa. Casey, quem é Jeff? Perguntei, desesperado por uma explicação para desvendar a emaranhada teia de enganos que envolveu nossas vidas. Casey, com uma incompreensível falta de culpa ou remorso, respondeu claramente a esta pergunta, não deixando margem para dúvidas. Billy, Jeff é a pessoa com quem me relacionei enquanto você fazia seu trabalho, ela admitiu francamente. A insensibilidade de suas palavras cortou o ar, mostrando abertamente desrespeito e desprezo por mim. Voltando-me para as crianças, procurando conforto e apoio nos seus olhos inocentes, fiquei desapontado. Minha filha, desprovida de qualquer simpatia, simplesmente pediu aos irmãos que se apressassem em fazer as malas, o que serviu como um lembrete vívido de que a unidade de nossa família agora está destruída. Minha filha disse com firmeza, Jeff pode nos proporcionar uma vida melhor, além disso, minha mãe o ama e nós também. Meus filhos concordaram com a cabeça, compartilhando a opinião da irmã. Sentindo-me dominado pelas emoções, levantei-me e fui até a porta, aceitando a realidade que se desenrolava diante dos meus olhos. Quando abri a porta, todos estavam pegando o carro de Casey, prontos para começar um novo capítulo na vida. Mas algo dentro de mim clicou. Uma onda de raiva percorreu minhas veias. Casey, não coloque um dedo neste carro, ordenei, reivindicando a propriedade do carro. A frustração tomou conta de mim e eu gritei, para o inferno com todos vocês, saiam daqui, deixem Jeff buscá-los. Casey e as crianças se viraram e olharam para mim, desafio e desprezo estampados em seus rostos. Num acesso de audácia, Casey e as crianças levantaram os dedos médios, um gesto que inflamou ainda mais minha raiva. Eu estava fora de mim de raiva, sentindo-me traído por uma família que eu havia apoiado firmemente, mas que havia sido deixada de lado em troca de ganhos monetários. Naquele momento, fui dominado por um sentimento de profundo ressentimento e imprudência. Eles trocaram o amor que antes compartilhávamos por conforto material, e eu me senti abandonado.
Deprimido pela dor, decidi recorrer ao mecanismo a que muitas pessoas recorrem em momentos de dor mental. Afoguei minha dor no álcool até cair em estado de embriaguez. Foi um sentimento incomum, um ódio crescente que me consumiu. Jeff se tornou o alvo da minha raiva fervilhante, mas não se limitou a ele, penetrou até o âmago da minha família. Eles também foram os culpados pela traição que arruinou minha vida. Na manhã seguinte, quando a sobriedade voltou, reuni forças para me limpar física e emocionalmente. Com um novo sentimento de autoconfiança, recorri à internet em busca de ajuda jurídica e encontrei um advogado cuja experiência correspondia às minhas necessidades. Rapidamente marquei um encontro para o dia seguinte, decidindo proteger meus interesses nesta difícil provação. Sentado em frente ao meu advogado, ele estudou escrupulosamente o acordo, que ignorava grosseiramente a nossa história comum. Uma nova determinação irrompeu em mim. Se minha família o amava tanto, então eles deveriam conseguir exatamente o que queriam, as consequências de sua escolha. Meu advogado, percebendo a urgência da situação, recomendou fortemente que eu assinasse o acordo o mais rápido possível, antes que Casey tivesse tempo de mudar de ideia. Seguindo seu conselho, assinei o documento e meu advogado devolveu imediatamente. Surpreendentemente, Casey nem exigiu o pagamento da pensão alimentícia. Num instante, apenas por assinar meu nome, fui privado do papel de marido e pai. Minha própria família me jogou no lixo como pão amanhecido, renunciando às promessas que uma vez fizeram de ficarem juntos até que nossos filhos crescessem e sonhassem em envelhecer juntos. Alguns meses se passaram e, sem o peso das obrigações familiares, tive a oportunidade de reconsiderar minha vida e minhas prioridades. Tendo aceitado as mudanças, mergulhei no trabalho com a cabeça. Com determinação renovada, entrei no mundo do autoaperfeiçoamento. Depois de retornar aos estudos, fiz mestrado e defendi-o com sucesso. Melhorar as minhas qualificações profissionais. Esta mudança foi uma prova da resiliência do espírito humano. Com o tempo, tudo muda e eu mudei. Recusei-me a viver sob a influência da traição que destruiu o meu mundo. Em vez disso, concentrei minha energia no crescimento e na realização pessoal, determinado a abrir um novo caminho a seguir. Além de fazer mestrado, estabeleci uma meta ainda maior e me matriculei na pós-graduação. Com tenacidade que não tolera demora, superei os limites da minha zona de conforto e recebi o prestigioso título de Dr. Billy, doutor em filosofia CPA. Muita gente considera a contabilidade um ramo de atividade comum, mas gostei, talvez porque refletisse a ordem e a estrutura que tanto desejava na minha vida. Graças ao conhecimento que adquiri, decidi criar meu próprio escritório de contabilidade. Era uma empresa boutique que priorizava uma abordagem individualizada para pessoas de alta renda. Rumores de que ofereço um serviço e atendimento excepcionais se espalharam rapidamente, o que gerou um fluxo constante de clientes que desejam aproveitar meu conhecimento e experiência. Gradualmente, minha base de clientes cresceu e, ao final do segundo ano de prática, acumulei uma quantidade impressionante de capital. Tendo como pano de fundo o sucesso profissional, o destino trouxe um vislumbre de felicidade pessoal à minha vida. Conheci uma mulher maravilhosa chamada Patty, cujo carinho e bondade sinceros encontraram em mim uma resposta viva. Formou-se entre nós uma ligação que foi além da esfera profissional, e começou um romance tempestuoso. Juntamente com meus sucessos profissionais e o relacionamento florescente com Patty, mais uma vez me senti pleno e determinado. A vida deu uma guinada inesperada e me conduziu pelo caminho da realização e do amor, que eu nem imaginava. Patty era uma pessoa obstinada, compartilhava interesses semelhantes comigo e adorava o conforto do lar. Ela era um pouco mais alta que Casey e tinha curvas sedutoras nos lugares mais atraentes. Houve uma época em que minha empresa se expandiu significativamente e foi necessário espaço adicional. Em vez de usar o local alugado, decidi comprar um prédio comercial de 5 andares. Como Patty e eu gostávamos muito de nossas novas instalações, decidimos nos casar no 4º andar. Acabou sendo um evento íntimo, mas alegre. Talvez eu tenha exagerado um pouco porque, alguns meses depois, Patty nos surpreendeu com a notícia de sua gravidez. Eu realmente sonhei com momentos preciosos de privacidade com minha esposa. Nos últimos 6 anos, minha vida melhorou significativamente. Portanto,
Foi um choque inesperado para mim quando recebi inesperadamente os documentos para o pagamento da pensão alimentícia. Casey exigia $3.000 por mês, além de uma enorme dívida de $43.200. Eu não pude deixar de rir. Durante 7 anos eles não se cruzaram e não se comunicaram, e durante todo esse tempo o foco estava apenas nas demandas monetárias. Observando a reação do meu advogado, o riso nele só se intensificou. Resolutamente, discou o número do advogado de Casey. No final das contas, Casey estava enfrentando suas próprias provações. Ela ouviu rumores sobre meu sucesso significativo como empresário. Para sua grande decepção, ela também descobriu que eu me casei novamente e criei uma nova família com filhos a caminho. O marido de Casey, Jeff, tratou-a com crueldade, mas não tinha interesse na vida familiar e um dia desapareceu sem deixar vestígios. Apenas uma semana depois, Casey recebeu os papéis do divórcio, mas descobriu que Jeff se recusa categoricamente a cumprir suas obrigações de pensão alimentícia. Ele conseguiu invalidar a adoção apresentando ao juiz argumentos convincentes de que ele foi forçado a assinar os documentos sob pressão, graças às táticas de Casey. Jeff afirmou que Casey havia emitido um ultimato, ameaçando-o com perda total se ele se recusasse a assinar os papéis de adoção, e ele não teve escolha a não ser obedecer. Agora que o divórcio foi finalizado e todos os fundos esgotados, o próximo alvo de Casey sou eu. Seu plano incluía trazer meus pais, com quem ela mantinha contato desde nossa separação. Meus pais, sem eu saber, queriam desempenhar um papel na vida dos filhos de Casey, mas não me contaram nada sobre isso. Casey fingiu ser uma esposa infeliz que cometeu um erro grave, e meus pais sucumbiram completamente aos seus truques. Eles ficaram do lado dela incondicionalmente em todos os assuntos. Meu pai tomou a iniciativa e foi o primeiro a vir até mim, dando-me um sermão sobre perdão e padrões morais. Ele disse que se estivesse no meu lugar estaria procurando uma forma de reconciliar e reunir a família. Durante seu monólogo inflamado, intervim, lembrando-lhe que já havia me casado novamente e criado minha própria família. Tentei refrescar sua memória de como Casey e as crianças me abandonaram. Em resposta, meu pai insistiu que eu me recompusesse e restaurasse o casamento com Casey. Agora a bola está à sua disposição. Casey pode começar tudo de novo enquanto você cuida dos filhos e cumpre suas responsabilidades financeiras, argumentou meu pai. Olhei para ele completamente surpreso. Pela primeira vez na minha vida senti uma perda de respeito pelo meu próprio pai. Eu pedi para ele sair. Logo seu exemplo foi seguido por minha mãe com uma exigência semelhante. Se eu me recusasse a me reconciliar com Casey, eles ameaçariam me expulsar da minha própria casa e transferi-la para a propriedade dela. Eu não conseguia entender que meus próprios pais estavam se comportando assim. Apesar de um negócio próspero, decidi comprar uma casa nova sozinho. Uma semana depois do discurso de meus pais, chegou um aviso de despejo no qual me deram apenas 30 dias para desocupar o local. Não me opus ao despejo porque a venda da minha nova casa seria concluída no dia seguinte. É incrível como as pessoas se esforçam ao máximo quando um acordo é feito por dinheiro. Uma semana depois, meus pais chegaram em casa, mas viram que estava completamente vazia. No dia seguinte, Casey e seus filhos mudarão-se para casa. 2 anos se passaram desde esse incidente e durante esse tempo não tive contato com meus pais, com Casey ou com seus filhos. Se falarmos de eventos mais brilhantes, agora Pat e eu temos 2 filhos e nosso negócio está prosperando. Este ano fui agraciado com o prestigiado título de empresário do ano no nosso distrito. O jornal local ainda publicou uma foto maravilhosa minha e da minha família em memória dessa conquista. Aceitei o prêmio de bom grado, sentindo um profundo sentimento de orgulho, mas reconhecendo que a maior parte do crédito pertence a Pat. Falando ao público, salientei que sem o apoio contínuo da minha esposa Pat, este prêmio não teria sido possível. Ela é meu esteio e devo muito do meu sucesso a ela. Quando eu estava fazendo meu discurso, para minha surpresa e horror, meus pais entraram no salão, acompanhados por Casey. Sem hesitar, Casey se aproximou corajosamente do palco, lançando acusações ofensivas contra mim. Ela me chamou de pai recluso e me acusou de abandonar nossos filhos e ela. Além disso, ela alegou que foi Pat quem arruinou nosso casamento.
Parece que meu advogado previu esta situação e se preparou adequadamente, antecipando a intenção de Casey de me atacar e aproveitando a oportunidade. Ele habilmente apontou o controle remoto para um projetor localizado na lateral do corredor, demonstrando a incrível engenhosidade dos detetives particulares em descobrir verdades ocultas e usar tecnologia avançada. Um filme apareceu de repente em uma parede branca, capturando uma conversa entre Casey e seu advogado no estacionamento do escritório. Eles discutiram seu plano para invalidar os documentos de adoção assinados por mim. Casey disse com segurança ao seu advogado que a compensação que ela lhe ofereceu naquele dia era insignificante em comparação com o que ele receberia depois que os documentos fossem rejeitados com sucesso pelo tribunal. Em seguida, eles desenvolveram um plano para colocar Patty sob o uso de substâncias ilegais. Eles queriam me enviar um vídeo como prova da suposta infidelidade de Patty, e Casey deveria vir até lá para curar meu coração partido. Além disso, Casey mostrou suas táticas manipuladoras, usando meus pais como peões, ameaçando privá-los do acesso aos netos caso eles se recusassem a obedecer. Ao final do curto vídeo, o advogado de Casey tentou sair discretamente por uma porta lateral, mas foi interceptado pelo delegado. Acontece que vários juízes dentre os presentes no salão demonstraram grande interesse por essas fotos. Dei uma rápida olhada em meus pais e fui até minha esposa e filhos. Ajudando-os a vestir os casacos, levei-os para fora, onde nos beijamos suavemente, e fui para o nosso carro. No momento em que estava prendendo os cintos das crianças, ouvi meus pais chamando meu nome. Sem olhar para trás, entrei calmamente no carro e fui embora, não me encontrando novamente com eles até ser convocado ao tribunal para testemunhar contra Casey e seu advogado. Depois de prestar depoimento, saí do tribunal e encontrei meu pai me esperando na rua. Ele falou, sua voz cheia de remorso. Billy, não consigo expressar o quanto sua mãe e eu sentimos. Por favor, filho, perdoe-nos. Estou lhe pedindo, dê-nos a oportunidade de tentar fazer as pazes. Seus 3 filhos sentem muito a sua falta e temos 2 netos crescendo, que não tivemos tempo de conhecer. Filho, por favor, encontre forças para nos perdoar e pensar em restaurar nossa família. Meu pai perguntou com o coração pesado. Olhei para ele brevemente, mas me virei, incapaz de responder imediatamente. Depois de uma pausa de 1 minuto, finalmente parei e disse que iria pensar um pouco. Casey foi condenado a 3 meses de prisão e 4 anos de liberdade condicional. O advogado dela, acusado de conspirar para fraudar o tribunal e a mim, teve sua licença retirada. O Departamento de Bem-Estar Infantil me informou que se nem meus pais nem eu cuidarmos deles, as crianças serão transferidas para uma família adotiva. Tomei a difícil decisão de confiar o cuidado dos filhos aos meus pais. Meu pai expressou confiança de que algum dia encontrarei perdão em meu coração para todos eles. Ele me pediu para pensar se o desejo deles de participar da vida dos netos é tão terrível. Estamos ficando velhos, filho, acrescentou, e perderemos a oportunidade de testemunhar a maior parte de suas vidas. Você foi embora cedo demais, Billy, e nós? Expliquei que minha escolha não se devia à recusa em participar da vida dos netos. Ao mesmo tempo, expliquei que as ações de Casey não foram apenas um erro, mas sim que ela se mostrou uma pessoa sem coração que recebeu as consequências que merecia. Quanto aos filhos, fizeram a sua escolha, preferindo uma vida rica. Lembro-me de como você me ensinou que algumas coisas na vida são imperdoáveis e me avisou que o caminho para o inferno está cheio de bons votos. Mas parece que você está contradizendo seu próprio conselho ao virar as costas para mim. A verdade é que Casey mentiu, me traiu e manipulou as crianças para virá-las contra mim. Apesar de tudo isso, você escolheu ficar do lado dela e não do meu. Agora, depois de todos esses anos, você quer que eu haja como se nada tivesse mudado. É terrível perceber que na sua idade você ainda não entendeu a gravidade do seu erro e agora tem que responder pelas consequências. Aconteceu há 10 anos, mas Casey nunca aprendeu com suas ações. Casey decidiu por um novo casamento, tentando enganar seu novo marido e também a mim. Mas o plano dela fracassou quando ele descobriu sua infidelidade e imediatamente expulsou Casey, seu amante. Os meus filhos da minha relação anterior com Casey já cresceram e continuam a viver de acordo com os valores em que foram criados. Infelizmente, Dev e Patrick acabaram na prisão.
Ao mesmo tempo, antes que outro infortúnio a atingisse, Jane recorreu à nossa família com um pedido de redenção. Patty acreditava firmemente que Joy havia sido desencaminhada por sua mãe e nos pediu para apoiá-la e dar-lhe orientação que lhe permitiria levar uma vida decente e significativa. Felizmente, meus pais tiveram a oportunidade de conhecer meus filhos antes de falecerem. Eles me confiaram a distribuição justa de seus bens entre todos os 7 netos, deixando a decisão ao meu critério. Quanto a Patty e eu, em breve seremos pássaros vazios, e estou ansioso para que minha esposa fique sozinha novamente. Entendo que alguns possam me considerar inferior, pois não lutei pela preservação da família, ou simplesmente fui embora. Mas há coisas na vida pelas quais você não deveria entrar em uma briga feroz. Neste caso, decidi dar preferência à paz e à harmonia, em vez de conflitos desnecessários.